justiça não é querer que Deus mate os outros, que Deus quebre a perna daquele que nos fez alguma coisa ruim. Não! Justiça é que a gente seja abençoado e os outros também sejam alcançados. Amém, irmãos? Não é vingança. Justiça não é vingança. Não é querer o troco para quem te fez o mal. Isso é com Deus, se alguém fizer. Você não vai pedir isso. Isso é com Deus. Isso é vingança. E vingança não é com nós. Com nós é perdão. Sim ou não? Sim ou não? Você não pode receber nada sem perdoar também. Outra coisa que tem na oração é: você tem que perdoar para poder ser perdoado. Você tem que perdoar para receber. E na oração do Pai Nosso diz: vinde a nós o vosso reino. Venha a nós então a sua justiça, a sua paz e a sua alegria. E seja feita a sua, aonde? Na terra, ou aqui é terra também, aí é terra também. Aqui na terra como? No céu. Lá no céu é maravilhoso. Não tem problema nenhum. Não tem falta de nada. Não tem doença nenhuma. Então seja feita a vontade dele aqui. Seja feita a vontade dele aí. Amém? Por isso a gente tem que pedir a vontade de Deus. E seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia. Quer dizer, todo dia nós temos que orar para pedir para Deus dar o suprimento diário. Amém? Deus suprir todas as nossas necessidades. É a oração diária, é pão diário. Primeira coisa que nós devemos fazer todos os dias, pelo menos na primeira hora da manhã, a oração. Não importa se a oração é comprida, se a oração é pequena, Deus não te abençoa por quantia de palavra que você fala, nem por tempo de oração. E sim, porque você orou, porque você foi sincero. Amém? Agora, quando você tem tempo e sente que Deus está te chamando para ficar mais tempo, gaste o tempo com Deus. É melhor que gastar tempo em outro lugar. Amém? Então, e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então nós perdoamos, está perdoado, não tem vingança, não queremos ver a pessoa mal, nós queremos que ela seja salva, alcançada por Jesus. Amor de Deus no nosso coração. Eu acho que a maior vingança do cristão é ver o inimigo se convertendo. Eu acredito nisso. Porque aí essa pessoa vai ver como é bom essa vida com Jesus. Como é maravilhosa. E vai poder se arrepender. Sim ou não? Vai poder se arrepender. Mas vingança nunca. Diga vingança nunca. Vingança nunca. Desejar o mal nunca. Nunca. E aí que nós devemos perdoar assim como somos perdoados. Porque é dele o reino. Porque é dele. Porque dele, por ele e para ele são todas. Então a gente está aqui por ele, a gente está aqui para ele. Nós não somos um plano nosso, ele tem um projeto original com cada um. Nenhum dia nosso ainda existia, ele já sabia todos os nossos dias. Então esse é o plano original de Deus. Porque Deus planejou uma vida maravilhosa para nós. A gente é que erra indo para cá, indo para lá, e sem direção às vezes. Mas ele está nos ensinando que ele é o nosso amigo e que nós podemos bater na porta. E se nós bater na porta com insistência, ele vai nos entregar de qualquer maneira as bênçãos, ou seja porque somos amigos, ou seja porque incomodamos, mas ele vai. Amém? Quem crê nele, diga amém. Eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede, diga todo. Mais uma vez, todo. Outra vez, todo. Ele pode mentir? Não. Então nós temos que ter isso muito claro. Ele não pode mentir. E ele disse todo sou eu, todo é você, toda pessoa. Qualquer que conhecer essa palavra e entrar nessa palavra e crer nessa palavra, tem direito de chegar lá. Amém? Todo que pede, recebe. Então aqui, todo que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate a porta, se ele abrirá. Aqui mostra a força da oração persistente. Oração o quê? O que é oração persistente? Não é às vezes como a gente ora. Ah, mas eu oro todo dia. Mas você não ora com persistência. Mas o que é persistência? É você trazer o mesmo problema, entendeu? Que não foi resolvido ainda. É o mesmo, é a mesma choradeira, é a mesma ladainha, digamos assim, no ouvido de Deus. Vou contar de novo. Vou contar de novo, porque está escrito que o Senhor tem de me atender.
O senhor vai me atender ou não? Pergunta para ele, o senhor mente? O senhor pode mentir? O senhor não pode, então me responda. Me responda. É que a gente troca de oração. Cada vez ora uma coisa. Depois ora outra coisa. Depois esqueceu já do que orou. Persistência. Sabe quando você quer uma coisa? Quem já quis muito uma coisa? Por exemplo, a gente quando quer um carro. A gente fica olhando o carro. E fica olhando o carro. E fica olhando. Até que daqui a um pouco o carro está na sua mão. Por que quando com Deus na oração a gente não faz isso? Aquilo é uma forma de orar. Porque aquilo você quer mesmo. Por isso que Deus não dá qualquer coisa. A pessoa tem que querer mesmo. É a transformação em casa, é a mudança de vida, é ir para um nível mais alto de comunhão com Deus, de prosperidade, de saúde, um nível de uma paz maior, mais ampla. Quem quer isso? Diga amém. Então a gente tem que ir para isso. Se um não está salvo na casa, mas vai se converter, porque eu vou incomodar o céu, até que um anjo vai parar ele e dizer, agora tu vai para a igreja. O socorro vai vir. Mas a gente tem que insistir. Mas a gente pode dar desculpa, é que a pessoa não quer. Ela não quer. Mas aqui diz que se você insistir, por ser seu amigo, você acha que Deus tem poder de mandar um anjo, sim ou não? Quantas pessoas, às vezes, num bar, numa boate, o anjo de Deus foi lá, ou o Espírito Santo foi lá, e disse para ele assim, última vez hoje, para casa, de lá para a igreja, nunca mais tu vai sair. E a pessoa foi, irmão. Eu conheço gente assim, eu tenho amigos assim, que Deus salvou lá dentro. Mas por quê? Porque o pai, a mãe, alguém estava lá insistentemente dizendo, salva meu filho, salva essa pessoa, alcança. Não ficava tentando aqui na força do braço converter a pessoa, porque o céu é que precisa se abrir. A porta precisa se abrir do céu. Porque nós não convertemos ninguém, nós não convencemos ninguém. Mas o Deus que nós conhecemos, esse... Ninguém escapa da mão dele quando ele atende a sua oração. Amém? Nada escapa dele. E ninguém pode impedir ele também. Ninguém pode impedir. Diga graças a Deus. Vê que Deus grande que nós temos. Vê que Deus poderoso. Então Jesus apresenta a figura de um homem necessitado que procura ajuda à meia-noite. Uma hora imprópria, momento de descanso. Ele não vai por comodidade, vai por necessidade. Seu amigo chegou de viagem e ele não tem pão para oferecer. Ele bate a porta e insiste, mesmo ouvindo, não me importunes. Mas ele continua batendo. Mas Jesus ensina que aquele homem conseguiu o que precisava, não por amizade, mas por sua persistência, por sua importunação. Necessidade leva o homem a orar. O homem tinha um problema real. Só que bom se a gente ore antes do problema chegar. A gente já tem uma vida de comunhão com esse amigo. Porque quando o problema chegar, nós sabemos quem vai socorrer. Amém? Nós sabemos. Então o homem tinha um problema real, assim também nós. E a necessidade que aprendemos, é na necessidade que aprendemos a buscar a Deus. E a oração nasce da dependência. A resposta foi, não tenho do que apresentar-lhes. Então, precisamos reconhecer que tem coisas que nós nunca vamos conseguir em outro lugar. Só Deus pode fazer. Amém? Só Deus pode fazer. E que coisa boa que a gente conhece esse Deus. A gente sabe que a demora de Deus não é rejeição. A demora de Deus, Ele está esperando o nosso nível de fé crescer, subir, para você estar em condição de receber. Você já pensou, se na primeira vez que a pessoa já clamasse, Deus abençoasse? Seria fácil demais? Todo mundo ia fazer isso? Todo mundo ia conseguir? Mas não é todo mundo que consegue. Só consegue quem persiste. Amém? Seria muito fácil. Então a demora não é rejeição. O amigo respondeu lá de dentro, não posso levantar-me. Isso representa as aparentes negativas que encontramos na oração. Às vezes, eu acho que Deus não está me ouvindo quando estamos orando. Mas Jesus mostra que a porta não estava trancada para sempre. Apenas estava sendo testada a perseverança. Deus não é indiferente.
Ele prova a nossa fé, nossa confiança e a nossa constância. Amém? Mas a gente vai ser constante. Eu sei, isso eu tenho como experiência pessoal, nunca consegui nada de Deus, simplesmente sem constância, principalmente algo de valor, tá? A única coisa que eu consegui rápido, mas que parecia impossível, foi a cocota voltar 2 vezes. Amém? Um passarinho. Mas com isso Deus me provou o seguinte: se Ele te atende num passarinho, quanto mais em outras coisas. Só que tem outras coisas maiores e mais pesadas, que precisa de um pouco mais de perseverança, de confiança e descanso. Porque quando eu pedi sobre o passarinho, eu sabia que estava perdido, as 2 vezes. Mas eu pedi pela palavra, e o Senhor é que sabe o Senhor quer fazer. As 2 vezes Deus me mostrou rápido, na mesma hora. Assim que eu saí da oração, a resposta foi instantânea. Aí a gente fica tentando raciocinar na nossa cabeça assim: como que Deus responde uma coisa tão ligeiro? E tem outras que demora bastante. Ainda não consegui chegar nesse entendimento ainda, irmãos. Mas eu sei que tem umas coisas que funcionam rápido e outras demora mais. A única coisa que eu sei é que Ele sempre responde. E Ele vai responder. E a coisa que você quer e quer muito, precisa ser colocada na oração diante dEle. E mesmo que você não tenha palavras, você tem uma mente que ora. Amém? Então, a importunação é a fé em ação. Diga comigo, a importunação é a fé em ação. Ninguém, veja, ninguém, pode ler na Bíblia, ninguém na Bíblia conseguiu algo de Jesus sem ir atrás dele, sem buscar. E teve gente que Jesus resistiu. Teve gente que Jesus, não vou dar o pão dos filhos para os cachorrinhos. E o cego gritando, tem misericórdia de mim. Mandava ele calar a boca e ele não calava. Jesus podia atender ele na primeira. Esperou o coitado ficar rouco, gritando. Depois chamou ele. Por quê? Por quê? Por que isso? Porque são níveis diferentes de fé. E só Jesus vê quando nós temos uma fé apropriada, já está pronto, está no ponto de recebermos. Amém, irmãos? É como um preço que você está pagando ali. É um preço que você está pagando. E às vezes é pouca oração. Mas tem coisa que é bastante oração. É bastante persistência para você obter aquela resposta do jeito que você quer. Sabe, às vezes a gente não diz do jeito que a gente quer. E a gente tem que dizer do jeito que a gente quer. Amém? Tem que dizer para Deus. Então a palavra importunação significa insistência, sem vergonha. Tem que ter ousadia santa. Aquilo que eu estava falando aqui. Eu falo para Deus, o Senhor mente? O Senhor mentiu alguma vez? Alguém pode te impedir do Senhor me abençoar? A minha oração é assim. Tem que ser ousado. Porque Deus é um Deus de verdade. Ele não quer oração decorada. Ai, meu Senhor e meu Pai, misericórdia. Isso é a oração religiosa, decorada, que nós aprendemos. Mas a oração sincera é aquela que você diz, espera aí, Senhor, eu já estou falando tantas horas. O Senhor não vai me responder? Por que o Senhor está demorando? Pergunta. Qual é o problema? Porque eu não vou desistir. O Senhor vai ter que responder. Ou sim ou não, mas o Senhor vai responder. Porque o Senhor Jesus disse que o Senhor responde. E que o Senhor vai me dar o que eu estou pedindo. Que eu estou buscando, que eu estou batendo, que eu estou clamando a Ti. Então veja quanto a perseverança a pessoa tem aqui. Então a perseverança, a palavra importunação significa insistência, sem nenhuma vergonha, ousadia santa. Ele continuou batendo, ele continuou pedindo, ele continuou esperando. Diga, continuar batendo. Diga para o diabo ouvir, diga, continuar batendo, continuar pedindo e continuar esperando. Tem que ter confiança para fazer isso. E Jesus conclui, levantar-se-á e lhe dará tudo quanto pedir. Diga, glória a Deus. Diga, o meu Pai, que é o meu amigo, Ele vai se levantar e vai me dar tudo
tudo que eu pedi dentro dessa palavra. Amém?